Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para mais um vídeo onde nós vamos continuar o estudo da lição 4, conhecendo a igreja, e eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade e agradecer meu querido irmão que tem nos apresentado em oração, que tem nos ajudado, que tem evangelizado e discipulado comigo, compartilhando os nossos vídeos. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Mais uma vez, eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, e versículo de número 25. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mensagem que serve para nós. Devemos nos congregar, dar valor à igreja, aonde você congrega, aonde você participa. Eu e você devemos valorizar a casa do Senhor. E vamos estudar alguns assuntos voltados para o segundo ponto, que vai falar dos objetivos da igreja. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo texto, pelo tema e pela exposição da palavra que Ele vai trazer ao nosso coração. Vamos agradecer? Pai bendito e santo, em o nome de Jesus eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade. Que o Senhor abençoe aos meus irmãos, a mim também, e a todos que terão acesso a este vídeo. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos para o segundo ponto, meus irmãos, objetivos da igreja. Quais são os objetivos da igreja? Nós temos aqui na nossa lição a apresentação de 4 objetivos. Primeiro objetivo da igreja é evangelizar o mundo. Evangelizar o mundo. O segundo, lugar para o crente cultuar a Deus. Terceiro, lugar para o crente praticar a mordomia cristã. E quarto lugar, lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Vamos para o primeiro. O primeiro objetivo, evangelizar o mundo. Bom, quando pensamos nesse sentido, evangelizar o mundo, é claro que nós pensamos logo na pessoa bendita de Jesus, porque o que Ele veio fazer foi exatamente isto. Evangelizar é trazer o Evangelho, as boas novas de salvação. Logo, a igreja que pertence a Ele, que é eu e você, temos que ter essas mesmas características, esses mesmos objetivos de evangelizar o mundo. João 3,17 diz que Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, salvação é o tema central da Bíblia. Salvação é a mensagem central da Bíblia. Nós, portanto, devemos ter também nos nossos esboços de pregação mensagens que falem sobre salvação. É claro, irmãos, que estamos vivendo em um tempo tão difícil que, pelas diversas igrejas que existem, algumas delas não estão pregando sobre salvação. Estão fazendo ao contrário, estão pregando sobre prosperidade. Vem para cá que você tem carro, tem casa, teu patrimônio vai aumentar. Tudo isso o Senhor Jesus Cristo dá. Agora, a igreja de Jesus, a mensagem principal dela é salvação. Por quê? Porque, biblicamente, nós sabemos que o Senhor nos dá isto graciosamente no exercício do nosso servir ao Senhor.
Ele nos recompensa, Ele nos abençoa. Por quê? Porque o desejo dele é que nós venhamos a como crentes e obedientes à sua palavra, a aplicar aquilo que nós temos recebido dele na sua santa obra. Eu pergunto, quem é a pessoa mais interessada para abençoar muito e muitas vezes, de uma forma especial, para que a sua casa, a sua obra possa estar em andamento? Jesus Cristo, Senhor da igreja. Ele é a pessoa que tem desejo de nos abençoar mais e mais, para que possamos colocar as nossas finanças, os nossos bens na sua santa obra. Isso vamos falar já já sobre um dos objetivos também da igreja, mas eu estou falando aqui que o crente deve pensar nisso, salvação. Tudo que você fizer deve pensar em salvação. Você que é dirigente de um grupo de jovens, de adolescentes, senhores e senhoras, pastor de igreja, coordenador de departamento, todos os nossos trabalhos devem ser pensados nesse objetivo principal: evangelização, salvação, levar as boas novas de salvação. Jesus, certa vez, os discípulos, os apóstolos, eles estavam perguntando para o Senhor se era naquele tempo que o Senhor ia restaurar a Israel, e o Senhor disse: não vos compete estar pensando nessas coisas, de tempos e épocas, isso aí pertence ao Pai, essas coisas. Vocês devem, eu estou parafraseando aqui o texto que está lá em Atos capítulo 1, versículo 4 em diante, né? E vocês devem ficar esperando a promessa do Pai, esperando a promessa do Pai. Vocês receberão poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então observe que Jesus estava mostrando para os discípulos: olha, o que vocês devem estar aqui pensando é nisto, em receber a promessa que eu fiz para vocês, e que da parte do Pai vai vir esta promessa. Vocês serão revestidos do poder do alto para cumprir a missão, levar as boas novas de salvação, começando em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, simultaneamente é para vocês fazerem isto, pensar em levar mensagem ao pecador. A igreja obedeceu. A Bíblia vai nos mostrar que os nossos irmãos, depois de serem revestidos do poder do alto, a palavra do Senhor diz, Lucas escreve, Atos 2,14, que Pedro lhes colocou de pé, juntamente com os 11, e começou a pregar a palavra do Senhor. O efeito da mensagem, das boas novas, foi tão grande que quase 3.000 almas agora estavam fazendo parte da grande família do Senhor nosso Deus. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Pedro falando, pregando a palavra, e a palavra surtiu efeito. Quando se prega a palavra, quem vai convencer é o Espírito Santo, porque é Ele que se manifestou sobre a igreja, Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nós só devemos pregar sobre salvação. Pastor Enoque, mas por que a Igreja Assembleia de Deus, ela enfatiza muito isso? Porque não tem muitos milagres, muitas curas? Por que ela não trabalha só nessa área? É porque a palavra por si só já faz isto, amado. O que Jesus Cristo quer é isto, salvação. Quando Pedro está pregando, você pode observar, como a gente sabe, nós sabemos que o que estava em Pedro era a presença do Espírito Santo. Qual foi a linguagem do Espírito Santo? Foi pregar sobre prosperidade? Foi pregar que a pessoa ia ganhar carro, casa, patrimônios? Não foi. O Espírito Santo, quando veio sobre a igreja e Pedro começa a pregar, o Espírito Santo o impulsiona para verbalizar a mensagem do Antigo Testamento,
contextualizar para aquele momento que estava acontecendo, para que eles viessem tomar a decisão. Então, salvação deve ser a linguagem do crente verdadeiro que serve a Cristo. Amém? Atos 2,47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja àqueles que se haviam de salvar. A participação do próprio Deus, aprovando a atitude da igreja que estava fazendo exatamente o que Jesus Cristo tinha dito. Ele ia salvando, ia convencendo as pessoas, e elas iam tomando a decisão de se entregarem totalmente a Ele. Segundo objetivo da igreja, lugar para o crente cultuar a Deus. Lugar para o crente cultuar a Deus. Os crentes se reúnem para cultuar a Deus. Leia Romanos 12:1 na sua Bíblia. O que vai dizer? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós entramos na casa do Senhor, é para adorá-lo, é para cultuá-lo. E na casa do Senhor não é lugar para nós compararmos como se estivéssemos na feira, estivéssemos em um supermercado, ou em algum outro lugar. Não, ali é um lugar santo, lugar para cultuar a Deus com reverência. E um detalhe, amados, veja essa dinâmica do cultuar a Deus. Sabemos que o templo é também chamado casa de oração. Oração significa diálogo. Então, se é para eu e você conversarmos, devemos conversar com o dono da igreja. Ou se conversarmos com alguém, que seja coisas que diz respeito ao culto, ao que Deus está falando. E como é casa de oração, nós não podemos entrar no templo e passar o culto todo só conversando. Não. Sem dar atenção ao Senhor, não. O crente que ama a Deus, ele já sente alegria só em ser convidado. Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só em ser convidado ele já sente alegria de ir para a casa do Senhor. Porque na casa do Senhor ele sabe com quem vai conversar, com o Senhor da igreja. Então a dinâmica é casa de oração? Oração é diálogo? Então você chega, ora, você está conversando com o Senhor. Você adora, você está conversando com o Senhor. Chega um momento que Ele quer falar agora com você, comigo. Então devemos ter reverência, assim como Ele dá atenção àquilo que nós apresentamos a Ele. Devemos entrar nos seus atos com hinos, com cânticos espirituais, com salmos. Ele vê, ouve, recebe. Agora, Ele quer também a nossa educação, nosso respeito por Ele. Quando Ele fala, nós temos que ter a mesma reverência de saber ouvir, de receber e de praticar aquilo que Ele está nos ensinando. Amém? Então, a casa do Senhor é lugar para o crente cultuar a Deus. Além de cultivar a comunhão uns com os outros também, você deve mantê-la constantemente com Deus, seja nos cultos ou fora deles, no seu dia a dia. Tenha uma vida agradável diante do Senhor através da oração, adoração, meditação, do estudo da palavra e do jejum e abstenção de alimentos para uma dedicação mais profunda de sua vida a Deus. A questão do jejum, assuntos que nós vamos falar também lá mais na frente, para os irmãos entenderem como deve proceder o jejum. Mas na casa do Senhor, nós fazemos tudo isto para o nome do Senhor ser glorificado e nós sermos mais e mais abençoados. A edificação de cada crente se dá principalmente nos cultos dedicados a Deus em sua igreja local.
Sempre Deus há de acrescentar algo mais em sua vida espiritual, se você o cultuar. Se você o cultuar. Na igreja você é aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Varonilidade, né? Como diz a palavra. A medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4, versículo 11 ao 13, você tem esse entendimento. Terceiro lugar, como objetivo da igreja, é o lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Lugar para o crente praticar a mordomia cristã. Tudo que você possui não lhe pertence. Tudo o que eu e você temos, isto é óbvio, né? Porque ninguém leva nada daqui, nada físico, nós não vamos levar, não sei as obras, mas fisicamente ninguém vai levar nada daqui. Tudo pertence ao Senhor. Salmo 24, e no verso de número 1, a Bíblia é bem clara em dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Por isso, nós não temos mais o direito de fazer o que queremos. Deus agora está em primeiro lugar em nossa existência, e isso inclui a nossa vida, seu tempo, seus talentos, meus talentos, seus talentos e as nossas finanças. Como tudo é dele, então tudo que fazemos deve ser para a glória dele, tudo pertence a ele. Tudo deve ser feito para a glória e louvor do nome dele. Quem é o beneficiado? Nós. Se fizermos o que a Bíblia manda, pede, então o Senhor vai continuar sendo fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Você deve aplicar na igreja a sua vida com o melhor dos seus esforços e dedicação. Passar boa parte do seu tempo a cultuar a Deus e servir na evangelização, a pregoar todos os talentos da igreja para torná-la forte e vibrante, dando seus dízimos para que você seja abençoado e a obra de Deus tenha recursos suficientes para funcionar. Ninguém pense, irmãos, que trazer os dízimos à casa do Senhor, eu que estou me roubando, que tem gente que pensa assim e ainda ensina as pessoas a pecarem contra Deus. Em hipótese nenhuma. Somos os membros da família de Cristo, já estudamos sobre isso. A casa dele, assim como o Senhor deu, preparou o paraíso, colocou Adão para que pudesse cuidar, cultivar, zelar por aquele local. Agora, como parte de manifestação do nosso amor a Deus, respeito a Ele, a casa do Senhor, que podemos até dizer que é o nosso paraíso, onde o Senhor se manifesta, onde Ele fala conosco, como falava com Adão. Claro que agora, mediante a presença do Espírito Santo, mediante o caminho que foi aberto por Jesus Cristo, Deus ele tem prazer de nos ouvir, de falar conosco, de nos abençoar. Então, se nós estamos fazendo o que é correto, quem vai ser beneficiado somos nós. É óbvio, irmãos. Então, o Senhor Deus, Ele quer que nós venhamos agora nesse paraíso, vamos dizer assim, vamos utilizar essa palavra, onde nós estamos, a casa do Senhor, e você e eu devemos imaginar assim, a minha congregação, onde o meu Deus se manifesta para falar comigo, o meu ponto de pregação, o meu templo ou a catedral. Eu vou fazer de tudo para continuar cultivando
né, trabalhando, zelando por aquele local. Deve ser este pensamento, irmãos. Como é que eu vou fazer isto? O Senhor Deus, lá no livro de Malaquias, ele trata sobre este assunto: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, para que haja mantimento na minha casa. E aí diz mais o Senhor: e depois fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se alguém tem dúvida, se alguém acha que está ficando pobre, miserável, faça o que é correto. Tragam os dízimos, as ofertas à casa do tesouro e façam prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, olha só, uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para a recolherdes. Meus irmãos, se você considera a Bíblia Sagrada a palavra de Deus, esse Deus é imutável. Ele é imutável. Já falamos sobre isto, aspecto de Deus, atributos de Deus. Então o desejo dele é de nos abençoar. Se não houvesse Adão e Eva pecado, eles estavam sendo abençoados de forma tão maravilhosa, toda a população seria uma bênção. Porque o que mais queremos é viver em paz, é viver em alegria abundante. Mas devido ao pecado, o homem sofreu as consequências. Agora, com Jesus, que veio salvar a humanidade, veio dar a oportunidade do homem voltar aos braços do Pai, que é bom, que é misericordioso, se nós obedecemos a palavra, os beneficiados somos nós, irmãos. Então, está levando o dízimo, a décima parte dos seus bens, da sua renda, isto é para abençoar, não é para amaldiçoar, é para abençoar. Amaldiçoado fica a pessoa que não dá. Está na Bíblia, Malaquias capítulo 3 e versículo de número 9: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Por que a mim me roubais? Porque a terra é do Senhor, meus irmãos. Tudo é dele. Nós não somos donos de nada. Ele é o dono de tudo. Então, se fizermos o que é correto, Deus tem interesse em nos abençoar. Por isso que ele diz: e fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Se eu não dar assim, uma bênção tal para vocês, até que haja lugar suficiente para a recolher. É muita bênção. É muita bênção. Então, seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas, seja um contribuinte, porque você está fazendo isso para a obra de Deus. Quero que você não esqueça dessa comparação. Adão e Eva no paraíso, Deus deu tudo para eles que eles precisavam, e agora nós, como servos de Deus, tendo o templo, o ponto de pregação, a congregação, lugar onde Deus se manifesta, que devemos cuidar, zelar com aquilo que Deus tem nos dado. Pense nesse detalhe, o que Deus quer fazer com cada um de nós na nossa caminhada cristã. O quarto e último objetivo da igreja é o lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Ao fazer parte de uma igreja local, o novo crente disciplina-se e aprende a norma bíblica de conduta. Existe um padrão de vida exposto na Bíblia e todos os crentes devem se esforçar para vivê-lo. Significa afastar-se da ignorância, preservar-se da corrupção e ter todas as esferas da sua vida e atividades regulamentadas e dirigidas por Deus. Então, em quarto lugar, lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 5, versículo 13
e 16, a Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, é o lugar aonde nós vamos ter essa disciplina, entender esse tão grande privilégio, irmãos, de o Senhor nos dar esta capacidade de ser alguém nesta terra. Quem serve a Deus nunca pode imaginar que Deus vai colocar a pessoa de escanteio, vai rejeitar. Não. Você e eu, não importa o seu grau de estudo, não importa a sua vida financeira, não importa o seu status, todos nós somos importantes para Deus. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós somos seus representantes e devemos brilhar. Em que aspecto, pastor Enoque? Brilhar no sentido de sermos diferentes. Mesmo que você não tenha um bom português, mas as tuas atitudes, a tua maneira de tratar as pessoas vai refletir a essência que está dentro de você, dentro de mim. Se você conhece um pouco de ortografia, da gramática, sabe falar bem, através da exposição da palavra, as pessoas vão perceber o quanto você é diferente. Você que não tem condições financeiras, mas pela forma de como Deus te abençoa com o pouco que você tem, porque o pouco com Deus é muito, é o suficiente, eles vão perceber como é que esse irmão, mesmo não ganhando como eu ganho, sou empresário, sou isso, aquilo, e ele é uma pessoa tão simples, ele é feliz. Eles vão perceber isto, porque na igreja você vai aprender a ser disciplinado. Na casa do Senhor você vai ter norma de conduta cristã. E a Bíblia nos considera, Jesus nos considera como luz e sal da terra. Ele nos considera assim. Versículo 16 do capítulo 3, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qualquer tipo de pessoa, seja de baixo escalão, de grande escalão, mas que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Quem pratica as boas obras à luz da Bíblia são pessoas que vivem o que a Bíblia ensina. E glorifiquem o vosso Pai. Por que vai glorificar o vosso Pai? Porque as tuas obras vão dar sentido a isto. As pessoas vão perceber que você faz tudo isso porque você ama o seu Deus, ama Jesus Cristo. A colocação do Senhor é bem enfática, porque pode alguém dizer assim: não, eu pratico boas obras, mas eu não sou evangélico. Amém. Mas se você aceitar Jesus, fica bem melhor assim. Por isso que o texto diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai, o vosso. Se alguém perguntar: qual é o teu pai espiritual? Você vai dizer: é aquele que está assentado no alto sublime trono. É aquele que está regendo todo o universo. É aquele que mandou Jesus à terra para que pudesse me salvar. É Ele que eu glorifico, é Ele que eu sirvo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos ficar por aqui e no terceiro momento nós vamos falar sobre
as duas ordenanças da igreja, assunto também muito importante, que nós vamos também trazer subsídios para o nosso conhecimento ficar bem mais desenvolvido e assim nós podemos ensinar mais e mais outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida maravilhosamente e que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, obedecendo toda a sua santa palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Vamos orar. Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus e teu Filho, nós agradecemos por mais este ensinamento. Continua, Pai, conosco, nos ajudando, nos orientando, nos fortalecendo. Continua, Pai, nos dando todas as ferramentas que precisamos para desenvolvermos melhor a Tua obra. Aumenta mais o número de discipuladores. De fato, Pai, eu peço ao Senhor que venha conscientizar toda a igreja para que sejam discípulos, se dediquem em aprender, mas se dediquem também a ensinar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima oportunidade. Amém.